Coragem, livro de Diana Palmer, parte 8. Quem é exatamente esse tal de Kilraven? Perguntou Glory repentinamente. Marques comprimiu os lábios. Ele é o novo patrulheiro local. Algo no modo como ele dissera aquilo lhe suscitou suspeitas. Ah, não, disse Glory. Você está escondendo algo. Vamos, desembuche? Não estou escondendo nada, mentiu Marques. Perguntarei a Cash Greer. Teria melhor sorte se perguntasse a um molusco. Conte-me, vai, eu sei guardar segredo. Marques a fitava com expressão divertida no olhar. Soube de fonte limpa, começou ele, que ele foi mandado para cá de Langley. De Langley? Interrompeu Glory, admirada. Langley, repetiu ele, para desentocar um sequestrador em potencial, com ligações com um governo hostil a nós na América do Sul. Há rumores de que o sequestrador é muito bom no que faz e já possui o refém ideal em mente. Ele acha que esse refém renderia um resgate estratosférico pago por uma agência para a qual é muito valioso. Quem? Quem o quê? Quem é a vítima em potencial? Não temos certeza, disse Marques, mas achamos que seja um agente antidrogas, o mesmo que recentemente ajudou a derrotar Cara Domingues. Ele custou ao cartel mais de $1 bilhão alguns anos atrás. Não seria mais vantajoso para o cartel simplesmente matá-lo? Questionou ela. Tenho certeza de que esse é o objetivo, mas querem o dinheiro e acham que ele renderá um bom resgate. Acho que o matarão no minuto que colocarem a mão no dinheiro. Pensei que nosso governo não negociasse com terroristas. E não negociamos, não publicamente. Glory franziu o senho pensativa. Recentemente houve uma conspiração para pegar Jared Cameron em flagrante, não foi? Frustrada por seu guarda-costas. Tony, o dançarino, terminou Glory sorrindo. Que nome, não é? Na verdade, é Danzetta. Eu sei, mas o apelido de Tony, o dançarino, soa romântico de uma maneira bandida. Parece com a escória, da qual Tony não faz parte. Na verdade, é Cherokee. O homem é meio boa pinta. Você já ouviu? Glory anuiu. Ele nos forneceu algumas informações sobre aqueles sequestradores que foram presos aqui. Também tinham ligações com a América do Sul, mas seu promotor não tinha jurisdição sobre um crime federal. Ele os enviou com um delegado de polícia federal para serem julgados, e eles fugiram. Ouvimos falar nesse caso, replicou Marques, meneando a cabeça em negativa. Um absurdo! 2 policiais foram acusados de ajudar na fuga, mas desapareceram antes de serem processados. Glory lhe voltou o olhar. Grandes jogadores, dinheiro alto e um grande problema para nós. Há rumores de que continuam no país. Ouvimos isso também. Marques estacionou em frente à porta de entrada da casa. Mantenha essa arma sempre ao seu alcance, preveniu ele. É o que farei, principalmente quando os filhos de Carla estiverem por perto. Não os quero feridos de maneira alguma. Marques sorriu. Se precisar de ajuda, Glory, telefone para mim ou para Cash. Viremos correndo. Está bem. A velha depressão voltou a afligi-la. Obrigada, Rick. Marques deu de ombros. Para que servem os amigos? Aquela foi uma longa e assustadora noite de sábado. Um temporal desabava do lado de fora. Iluminadas pelos raios, as árvores pareciam ganhar vida em meio à escuridão. As descargas elétricas recortadas e claras aumentavam o nervosismo de Glory. Carla e Angel voltaram para casa com as crianças. Estava sozinha naquela imensa residência. Vagou de quarto em quarto.
Tudo estava diferente de quando era criança. A casa fora totalmente remodelada. Até mesmo o assoalho era novo. Esfregou os braços desnudos, sentindo um frio provavelmente psicológico por causa da tempestade. Costumava haver tornados em Jacobsville e não queria se ver envolvida em um enquanto estivesse sozinha. Aquele tipo de fenômeno a aterrorizava quando criança. Fora durante uma tempestade que a mãe deixara aleijada. Provavelmente devia haver um abrigo contra tempestades na casa, mas não conseguia se lembrar onde ficava. Tentar escapar correndo no meio da chuva e dos raios seria mais arriscado do que ficar em casa, pensou. De qualquer forma, o tempo estava assustador. Imaginou onde Rodrigo e os comparsas de crime se encontravam e o que estavam fazendo. Se fosse preso pelas autoridades, o que parecia possível, o que ela faria? Estavam de lados opostos da lei. A despeito de seus sentimentos, não podia atirar toda sua carreira pela janela por um homem que não a amava. Lembrou do que a cardiologista dissera sobre a má escolha da profissão. Sabia que aquele tipo de trabalho estava se tornando demasiado estressante para ela. Mas o que ninguém sabia era que o único seguro de saúde que possuía era uma pólice fornecida por seu empregador. Se largasse o trabalho, como poderia manter o plano de saúde? Bem, confortou a si mesma. Se procurasse outro trabalho e tivesse um ataque cardíaco, poderia se sentar na porta de entrada da emergência de um hospital, vestida com uma camisola e uma caneca na mão para aparar as moedas que lhe garantiriam pagar a conta. Os Pendleton pagariam de bom grado, mas Glory queria ser independente. Eles já haviam feito muito por ela. Porém, sua profissão era um risco. Se não fizesse algo a respeito daquilo, acabaria morta. Preparar o julgamento de criminosos não era exatamente dar um passeio no parque. Os ânimos estavam sempre exaltados. Às vezes eram os advogados que explodiam, outras a testemunha. Algumas vezes eram o promotor e o advogado de defesa. Certa vez um juiz passou uma reprimenda em Glory por pressionar uma testemunha no julgamento de um assassinato. Não era uma profissão indicada a pessoas fracas e lhe trazia uma grande carga de estresse. Os trovões estavam mais altos agora e os raios iluminavam todos os cantos escuros da casa. Onde estaria Rodrigo? Os grandes barris de óleo estavam amarrados para formar uma plataforma flutuante provisória através do leito estreito do rio, onde temporariamente não havia patrulha de fronteira. O amigo de Castilho ficou vigiando enquanto Rodrigo dirigia um furgão através da ponte, com Castilho à margem, guiando o veículo pelos faróis. Havia quilos de cocaína no bagageiro, um carregamento que valia uma fortuna. Os 3 homens decidiram que seria mais seguro transportá-lo através da fronteira daquela forma, em vez de se arriscarem utilizando um equipamento melhor e envolvendo mais pessoas. Antes havia um túnel, mas fora descoberto. Aquela rota se tornara segura através de uma transferência de dinheiro. Para quem? Rodrigo não sabia. Estava certo de que não havia nenhum policial de fronteira ou qualquer patrulha local. Ali havia apenas um escampado que abrigava um dos maiores ranchos de gado da área. Estava disposto a apostar que alguém no rancho fora subornado para fazer vista grossa. Castilho estava sorrindo ao ser iluminado pelos faróis. Faltavam apenas mais alguns centímetros. Rodrigo manobrou o furgão sobre mais alguns barris e os pneus tocaram a terra firme. Isso!
exclamou Castilho, erguendo ambos os punhos. Conseguimos! Rodrigo freou o furgão e desceu. Dinheiro fácil, disse, soltando uma risada abafada. Me ajude a retirar os barris da água. Deixe-os aí, sugeriu Castilho. Com o que receberemos por este trabalho, poderemos comprar outros. É perigoso nos determos aqui por muito tempo. Não importa o quanto pareça fácil, é perigoso. Talvez tenha razão, concordou Rodrigo, sinalizando para o homem que se encontrava no aclive da margem descer. Sei que já lhe perguntei isso antes, mas confia nesse gringo? Castilho perguntou, franzindo o senho. Acha que eu arriscaria minha vida por alguém em quem não confiasse? Retrucou Rodrigo. Castilho fitou o homem mais alto com o olhar estreito e em seguida deu de ombros. Não, claro que não, disse por fim, olhando ao redor mais uma vez. Não havia carros, furgões, aviões ou helicóptero. Estava com muita sorte. Castilho subiu no veículo, acomodando-se ao lado de Rodrigo. Em seguida, olhou pela janela e fez uma careta. Onde está seu primo? Perguntou, sobressaltando-se quando sentiu o aço frio contra suas costelas. Fique sentado e não faça nenhuma bobagem, disse Rodrigo em tom suave. A outra mão se ergueu, portando um rádio portátil. O lobo está na porta, disse calmamente. Enquanto Castilho tentava decifrar aquela mensagem codificada, os faróis de pelo menos 12 veículos se focaram no furgão à margem do rio. Amigo, disse Rodrigo ao companheiro, seja bem-vindo à terra da liberdade e à casa dos bravos. Capítulo 13. Glory estava roendo as unhas. A tensão nervosa havia acelerado seus batimentos cardíacos e a frequência respiratória. Estava desesperada para saber onde e como estava Rodrigo. A tempestade estava começando a passar. Podia ouvir os pingos da chuva que escorriam das calhas do telhado para os tonéis de coleta. Nenhum lampejo de luz dos raios incidia pela janela, embora pudesse ouvir trovões distantes. Felizmente, a tempestade parecia não ter causado nenhum dano à casa. Glory caminhou até a porta da frente e olhou para fora, sentindo o revólver calibre 32 como uma pedra no bolso da calça jeans. Se ao menos conseguisse descobrir o que estava acontecendo, mesmo que se tratasse de más notícias, Rodrigo talvez fosse preso, mas até mesmo aquilo seria bom, desde que não estivesse morto. Não conseguia suportar a ideia de nunca mais voltar a vê-lo. O ruído repentino do toque do seu celular a fez-se sobressaltar. Ela retirou do bolso e o abriu. Alô? Acabamos de interceptar o maior carregamento de cocaína da história do município de Jacobs, disse Marx, soltando uma risada baixa. E quanto a Rodrigo? Perguntou Glory, frenética. Ele estava envolvido? Ele está bem? Tivemos um pequeno problema, começou Marx. Eles o levaram para a emergência de um hospital em Jacobsville. Glory, espere, escute. Ela já havia desligado. Pegou a bolsa e se precipitou pela porta o mais rápido que o quadril permitiu. Entrou no carro, trancou as portas, ligou o motor e disparou pela estrada. O telefone celular voltou a tocar, mas dessa vez ela o ignorou. Rodrigo, gemeu Glory. Por favor, Deus, não permita que ele morra. Farei qualquer coisa, abrirei mão dele. Sairei de sua vida, farei qualquer coisa, apenas poupe a sua vida. O caminho até a cidade era longo, pensou Glory em pânico. Aquela sucata que estava dirigindo
Funcionava na cidade, onde tinha apenas que perfazer alguns quarteirões até o trabalho, mas não rendia nada na estrada. Sequer conseguia que o carro atingisse a velocidade máxima. Glory sentia muita falta do seu veículo esporte. Aquela lata velha só dava despesa e não era apropriado para corridas. A escuridão era quase completa. Aquela era uma noite sem luar. Glory não conseguia pensar claramente. Se Fuentes tivesse enviado um matador atrás dela, estava lhe dando a oportunidade perfeita agora. Não tomara nenhuma precaução, a não ser trancar as portas do carro e colocar o revólver no bolso. Fora uma atitude estúpida, mas estava pensando com o coração, e ele lhe dizia que queria ver Rodrigo. Certificar-se que estava seguro. Nada mais importava. Se ele estivesse envolvido na apreensão das drogas e tivesse sido preso, arranjaria um jeito de ajudá-lo, se ainda estivesse vivo. Quando Glory parou o carro no estacionamento da emergência do Hospital Geral de Jacobsville, o coração batia de modo frenético e ela mal conseguia respirar. Atirou-se para fora do veículo fazendo uma careta quando o quadril protestou contra o esforço que estava lhe infringindo. Começou a subir a escada, mas teve de perfazer o trajeto de volta ao carro. Não podia entrar armada no hospital. Trancou o revólver no porta-luvas e subiu a escada o mais rápido que pôde, ofegando e parando para recobrar o fôlego no meio do caminho. A sala de emergência estava lotada. A noite de sábado era a mais agitada da semana. Glory se encaminhou a uma das atendentes. Rodrigo Ramírez, disse ela ansiosa. Ele é meu marido. A doutora Coltrane o levou para um daqueles boxes. Começou a atendente. Se quiser se sentar, Glory já se afastara e com rapidez surpreendente. Tinha uma vaga ideia de que havia homens concentrados do lado de fora do boxe, mas não lhes voltou o olhar. Transpôs a cortina e encontrou Rodrigo sem camisa, parecendo tão sexy e masculino que seu coração deu um salto. Melhor ainda era o fato de ele estar sentado na maca, sorrindo, enquanto Cooper Coltrane ainda suturava o seu braço. «Rodrigo!» exclamou Glory. As sobrancelhas de Rodrigo arquearam quando ela se precipitou em sua direção e se colocou ao peito largo. Com a mão livre, acariciou o cabelo espesso e macio do peito do marido e suspirou de alívio e prazer ao ouvir as batidas fortes do coração contra seu ouvido. «O que está fazendo aqui?» exclamou Rodrigo. «Como soube?» «Marques me telefonou», Glory conseguiu dizer, recuando o suficiente para lhe fitar os olhos negros. «Você está bem?» Rodrigo sorriu. «Estou, foi apenas um corte. Já passei por coisas piores». Até então, Glory estivera dominada pelo sentimento de alívio e não percebera os outros homens, mas agora se dava conta de que muitos deles estavam uniformizados e sentiu o coração parar. Sabia que o marido estava envolvido com o mundo das drogas, mas não era do tipo de abandonar o navio quando estava afundando. Impertigou-se com expressão orgulhosa. «Vai ficar tudo bem. Vou lhe arranjar o melhor advogado do Texas», assegurou ela. «O melhor de todos. Não diga nada que possa incriminá-lo. Na verdade, não diga nada até ter um advogado». Glory se calou, porque ele não pôde conter a risada. Ao apurar os ouvidos, percebeu que todos os outros homens riam também. Olhou para trás e reconheceu o chefe de polícia, Cash Greer, o xerife, Reyes Carson, o agente da FAM, Alexander Cobb, e um estranho trajando um terno caro. Cash segurava uma jaqueta. «Isso pertence ao seu marido, Glory», disse ele, girando o agasalho, onde se lia em letras brancas garrafais as iniciais FAM no tecido preto. A mente de Glory rodopiou.
Franzindo o senho, ela fitou a jaqueta. O marido a estava usando quando foi baleado. Estaria fingindo ser um agente federal? Lentamente, Glory girou a cabeça na direção de Rodrigo, que segurava um distintivo, do DEA. Não estou sendo preso, disse ele em tom divertido. Estava envolvido na apreensão do carregamento da droga. Ele é o agente secreto da divisão de narcóticos, explicou Cash. Nós não ousamos lhe contar, desculpe. Glory fitava o marido se sentindo uma idiota. Você era o agente da fã que estava disfarçado? Rodrigo anuiu com a expressão séria. Tenho um primo que conseguiu se manter como empregado dos últimos chefões do tráfico e mais esse. Ele me colocou lá dentro. Você poderia ter sido morto, começou Glory. Essa não foi minha primeira missão, retrucou ele em tom levemente condescendente. Minha parceira e eu trabalhamos secretamente no caso de Domingues em Houston. Sua parceira? Sim, Sarina Lane, esclareceu Alexander Cobb. A mulher loira. Glory começava a juntar as peças daquele quebra-cabeças. Rodrigo fez uma careta ao ouvir o nome de casada de Sarina. Quando seu telefone celular tocou, emitindo o som da música oficial da Copa do Mundo da FIFA, ele o abriu e sua expressão se iluminou. Sim, pegamos tudo. Rodrigo soltou uma risada abafada. Ficou surpresa ao saber que posso trabalhar sem você? Indagou ele em tom carinhoso. Sim, tive apenas um corte no braço. Nada comparado ao ferimento à bala que você sofreu em Houston quando cercamos a gangue de Domingues no galpão. Sim, eu estou bem. Amanhã? Isso será ótimo. Venha então. Sim, e dê um beijo em Bernadette por mim, por favor. Te vejo amanhã. Desligou o telefone. Ninguém precisava dizer a Glory que a pessoa do outro lado da linha era Sarina, a parceira pela qual seu marido era apaixonado, a quem sempre iria amar. Glory sentiu-se fraca, nauseada, e rezou para não desmaiar aos pés do marido pelo choque que recebeu. Deveria ir para casa, disse Rodrigo à esposa, percebendo-lhe o rubor e a instabilidade. Devia se sentir lisonjeado por ela gostar tanto dele, mas sentia-se um tanto envergonhado com a aparência da esposa. Glory nem ao menos penteara o cabelo. Parecia uma operária da fazenda, simples e desinteressante. Sempre estivera rodeado por mulheres atraentes que se vestiam com esmero e atraíam a atenção dos homens. Aquela desmazelada não atrairia sequer o olhar de um míope. O que dizer o dele? Ainda tenho de ser interrogado quando o doutor me liberar. Disse em tom negligente. Vou demorar, não me espere. Glory quis protestar, mas aquilo provavelmente o irritaria em frente aos colegas. Claro, queria apenas me certificar de que estava bem. Acrescentou, tentando a muito custo parecer controlada. A atitude do marido a deixara constrangida. Conversamos mais tarde. Sim. Marques entrou sorrindo. Que quantidade! Exclamou. Bom trabalho, rapazes. Várias equipes de televisão estão entrando no estacionamento. Quem quer ser a cobaia? Não eu. Apressou-se Rodrigo. Ou não serei mais útil no serviço secreto. Eu conversarei com eles. Ofereceu-se Cobb. Bem, nós três podemos fazer isso, prosseguiu, indicando Cash e Reyes Carson. Não quero ser acusado de ficar com os louros de algo que todos ajudaram a conseguir. É muito gentil da sua parte, retrucou Cash com uma risada baixa. Não se trata disso, brincou Cobb. Preciso da cooperação do seu irmão em um caso que talvez tenha ligação com San Antônio. Não posso me arriscar a ofendê-lo. O irmão dele? O homem de terno perguntou. Garon?
Garon é um agente especial do FBI em San Antônio. Ah, por isso o nome me parecia familiar, concordou o homem. É melhor eu ir agora, murmurou Glory. Não seria interessante que alguém da imprensa a reconhecesse, não com Fuentes ainda em seu rastro. Fora entrevistada mais de uma vez nos casos em que atuava como promotora. Não podia se dar ao luxo de ser captada pela câmera de alguma televisão local. Eu vou acompanhá-la até sua casa, ofereceu Marx. Não precisa se arriscar em uma estrada sozinha, principalmente agora. Não sabemos onde está Fuentes, apesar de termos acabado de lhe confiscar seu maior carregamento de drogas até o dia de hoje. Glory voltou o olhar ao marido, mas ele estava conversando com Raiz Carson e nem percebeu. Devia ser invisível para ele. Girou, mantendo a cabeça erguida, e saiu em companhia de Marques. Marques a seguiu em sua caminhonete para se certificar de que ela chegasse em casa segura. Após trancar o carro e se encaminhar à varanda, Glory se voltou para fitá-lo. Quer tomar um café? Marques hesitou, estava cansado. Mas ela parecia precisar de um amigo. O marido a tratara com indiferença, como se a presença dela o envergonhasse. Merecia tratamento melhor, ainda mais na condição em que se encontrava. Claro, concordou ele, acompanhando-a. Glory serviu café descafeinado e fatias de bolo inglês. Ambos fizeram o lanche frugal em um silêncio amistoso. Está nessa área tempo suficiente para saber como é o procedimento com os agentes da lei depois de uma ação como essa, não é? Disse Marques em tom calmo. E o maior carregamento já aprendido. Levará tempo para acontecer outro. Até lá, queremos apenas falar de tirá-lo de nosso sistema. Engraçado, brincou Glory. Pensei que fosse para isso que servissem esposas e maridos, para conversar. O Rodrigo não é um agente comum, retrucou ele. Seu marido fez coisas com as quais a maioria de nós apenas sonha. Glory recordou o que Marques e Cash lhe contaram sobre o agente secreto da divisão de narcóticos, cuja cabeça estava a prêmio em todo o mundo por ser um expert em prender chefões do narcotráfico. Acho que sim. Aquela passagem sobre ele cavalgar pela floresta e escapar de um infanticida debaixo de um temporal foi impressionante. Marques soltou uma risada abafada. Isso é apenas o glacê do bolo, replicou ele. Rodrigo pertencia a um grupo legendário de mercenários antes de trabalhar como agente federal. Tem licença de piloto, fala meia dúzia de idiomas, é exímio cozinheiro e tem conhecimento com metade das famílias reais da Europa. Glory pousou a xícara. É mesmo? Perguntou surpresa, e Marques anuiu. Os pais dele tinham títulos de nobreza, explicou. O pai era dinamarquês e a mãe uma espanhola muito bem nascida. Uma mistura e tanto. Aquela informação foi um choque para Glory. Não sabia nada sobre o homem com quem se casara. Absolutamente nada. Por que ele decidiu ir para o serviço secreto? Perguntou ela. A maioria dos agentes federais que vai para esse ramo acaba morta. Marques anuiu. Rodrigo tinha mais razões do que a maioria deles. Lopes se interessou pela irmã dele, que trabalhava em uma boate. Estuprou-a e depois a matou. Marques fez uma careta. Rodrigo ficou enlouquecido. Tomou um porre legendário, derrubou um helicóptero e depois entrou feito um louco pelo escritório de Alexander Cobb para obter informações e equipamentos necessários para ir atrás de Manuel Lopes. Muita gente, mesmo os agentes da lei, passava ao largo dele. É o sujeito mais perigoso que conheço, Glory. Glory estava começando a perceber aquilo. Ele não é do tipo doméstico. Não, esteve próximo a se casar com a parceira, mas ela ainda amava o ex-marido,
Colby Lane. Rodrigo desfilou com debutantes, estrelas de cinema e até mesmo algumas mulheres da nobreza. Sempre há um caso novo e ele vive de descargas de adrenalina. Acho que não seria capaz de abrir mão do seu trabalho, mesmo que amasse uma mulher. Marques hesitou quando percebeu a expressão de Glory. Ai, desculpe, Glory, eu não quis dizer isso. Ambos sabemos que Rodrigo não me ama, Rick, disse ela após 1 minuto de silêncio. Não queria nem ao menos que eu permanecesse na sala de emergência do hospital. Eu o envergonho. Sou um tipo muito comum. Tenho certeza de que ele jamais diria isso a você. Glory segurou a xícara com ambas as mãos fitando o conteúdo. Quero voltar para casa. E quanto ao bebê? Pensar sobre o assunto lhe causava uma imensa dor. Ele não o quer, respondeu Glory com absoluta certeza. Me arranje um esconderijo em San Antônio e ficarei lá até que você encontre Fuentes e o tire do meu caminho. Marques comprimiu os lábios. Acho que o procurador do estado vai concordar com isso, agora que destruímos a reputação de Fuentes. Vou telefonar para a casa dele esta noite, disse ela. Depois, entro em contato com você se ele concordar. Gostaria de partir amanhã mesmo. Marques franziu o senho. Tão rapidamente? Perguntou. E então, Glory se lembrou da conversa de Rodrigo ao telefone. Sarina e a filha viriam visitá-lo. Glory não queria estar ali quando ela chegasse. Eu te telefono, repetiu ela. Está bem, estarei na casa da minha mãe. Ele acrescentou. Não estou de serviço esse final de semana. As feições de Glory se contraíram em uma careta. Rick não tinha muitos fins de semana de folga. Ai, desculpe. Imagine, querida. Tudo o que faço é ver televisão. Mamãe passa a maioria dos domingos na casa de repouso após a missa, lendo para os pacientes mais idosos. Ela é uma pessoa adorável. Marques sorriu. Sim, ela é. Obrigada, Rick, agradeceu ela após 1 minuto. Estava meio nervosa por ter de voltar sozinha, mesmo com um revólver. Onde está a arma? No meu carro, disse ela. Não quis arriscar entrar armada no hospital. Tire-a do carro antes de eu partir e mantenha com você, ok? Orientou ele em tom sério. Você ainda não está a salvo. Glory deixou escapar um suspiro. Eu sei. Glory telefonou para a residência do procurador do estado e ele concordou em recebê-la de volta ao trabalho, desde que em um esconderijo. Um dos investigadores iria acompanhá-la no trajeto de ida e volta ao trabalho, e a polícia colocaria uma patrulha extra no local. Assim como Marques achava que Fuentes não seria mais uma ameaça, e Glory concordava. Graças ao marido e seus colegas, o chefão do tráfico estava prestes a enfrentar um grande problema com a confiscação daquela quantidade de drogas. Rick combinara de chegar ao meio-dia para segui-la de volta para San Antônio. Glory o fizera jurar guardar segredo sobre seu trabalho. Não havia razão para contar a Rodrigo sobre aquilo. Logo estaria de volta a Houston e eles provavelmente nunca mais se veriam. Podiam se divorciar amigavelmente e fingir que nunca se conheceram. Estava tão magoada com a atitude do marido que sequer se importava que tivessem separados. Glory o viu entrar na casa nas primeiras horas da manhã, mas não se deu ao trabalho de acender a luz e permaneceu em silêncio absoluto quando o percebeu hesitar à porta de seu quarto, e Rodrigo não a abriu. Na manhã seguinte, ela permaneceu em seu quarto até a hora em que Rodrigo saiu. Em seguida, preparou um de jejum composto de ovos, torradas e café. Colocou a maioria de suas coisas na mala e agora era apenas uma questão de esperar por Rick para segui-la até a cidade.
Ouviu a porta de um carro batendo e, em seguida, a voz animada de uma criança ao lado de fora da casa. Glory se encaminhou à janela da frente e afastou a cortina. Rodrigo segurava a criança nos braços e ria ao fitar o rosto iluminado da mulher loira. Observando-os, Glory sentiu-se deslocada. Ainda formavam uma família, a despeito da presença do Sr. Lane na vida deles. Não suportava testemunhar o quanto Rodrigo parecia feliz. Voltou ao próprio quarto para terminar de fazer a mala. Quando concluiu a tarefa, vestiu uma calça jeans e uma bonita blusa vermelha com sandálias. Em seguida, saiu para a varanda, porque Rick estava atrasado. Viu o carro de Sarina, mas ela não se encontrava por perto. Caminhou até o extremo oposto da varanda e estacou quando ouviu vozes na curva. "Mas você está casado", dizia Sarina, "com uma caipira que se veste como uma mendiga e não tem traquejo social ou cultura", retrucou ele em tom frio. "Me senti envergonhado quando meus colegas a conheceram ontem à noite." Rodrigo deixou escapar um profundo suspiro. "É manca, e Fuentes quer matá-la porque ela testemunhou uma de suas atividades ilegais. Me casei com ela por pena, a pior razão do mundo." Ele não confessou que sentia um desejo selvagem por Glory. "E o que vai fazer?" perguntou Sarina. "O que tiver de fazer para me ver livre dessa confusão em que me meti." Glory recuou, sentindo-se nauseada. Ele tinha vergonha dela. Casara-se com ela por pena. Sentia-se como se seu mundo tivesse desabado. Saiu da varanda e tomou o caminho oposto, caminhando às cegas pela velha ponte de ferro que ninguém mais utilizava desde que a mais nova fora concluída. Empoleirou-se na grade alta e sentou-se lá, com os olhos turvos pelas lágrimas, sentindo como se tivessem lhe enterrado uma adaga no coração. O homem que amava falava dela com desprezo e desrespeito. Ela estava esperando um filho dele. Sentia-se uma tola, uma idiota. Como pudera pensar que Rodrigo um dia a amaria? Era manca, simplória e inútil para ele. O marido pensava que a mulher que trabalhava na fazenda com ele não passava de uma caipira desmazelada. Deveria ser engraçado, mas não era. Além disso, seu estado de saúde podia lhe custar não só o bebê, mas também a vida. Vislumbrava um futuro deserto e gelado à sua frente. A depressão e a melancolia a envolveram como uma nuvem negra. Balançou as pernas em direção ao rio que corria abaixo sobre as pedras. As águas eram profundas ali. Uma mulher havia se atirado naquela mesma ponte no início dos anos de 1920 e se afogou por ter surpreendido o marido com a melhor amiga. Sarina Lane não era sua amiga, mas entendia como aquela mulher se sentira. Algumas pessoas a viram naquela ponte à noite, ou assim disseram, caminhando pela estrada, trajada com um vestido branco. Chamavam-na de Ponte Assombrada, mas Glory não tinha medo. Sua natureza era semelhante à daquela mulher. As águas correntes eram hipnóticas. Não era do tipo suicida, estava apenas com o coração partido. Algo a impulsionava a escorregar cada vez mais para a beirada da grade. Apenas um pouco mais para baixo, uma voz a estimulou. E toda a dor acabará. Estaria livre. Nunca mais teria de andar com uma bengala, tomar antihipertensivos ou ouvir o marido relatar seus defeitos para outra mulher. Glory? A princípio, ela não ouviu Marques até que ele a segurou pela cintura e a retirou da mureta de ferro. "Que diabos está fazendo?" exclamou ele, equilibrando-a contra o corpo. O rosto de Rick estava pálido e a respiração saía com dificuldade. "Pensei que não chegaria a tempo."
Marques devia ter corrido pela colina, pensou ela. Mas, para piorar a situação, Rodrigo e Sarina também desciam correndo em direção à ponte. O que aconteceu? Perguntou Rodrigo, conciso. Pensei que ela fosse se jogar. Quer dizer, pensei que ela fosse cair, corrigiu Rick no mesmo instante. Eu não ia cair, disse ela a Rick sem olhar para os demais. Eu costumava pescar nessa ponte. Glory ainda se sentia tonta. Quando eu era criança, meu bisavô costumava me trazer aqui. Exibiu um sorriso saudosista. Tínhamos apenas varas e linhas para pescar, nada sofisticado. Mas todos os sábados, quando ele tinha de arar a terra, pescávamos labro e brema para o jantar. Para começar, por que estava sentada aqui? Perguntou Rodrigo. Glory o fitou distraída. Sempre fiz isso, disse em tom despreocupado, e balançou as pernas na beirada. Você podia ter caído, insistiu Rodrigo irritado. Parecia verdadeiramente preocupado, mas Glory tinha certeza de que ele não estava. Afinal, a mulher da sua vida estava parada bem ao lado dele. Não queria parecer negligente com a própria esposa. Glory o fitou nos olhos, com a fúria estampada nos dela. Se eu tivesse caído, não faria nenhuma diferença para você, não é? Indagou em tom frio. Evitou o olhar curioso de Sarina e se voltou para Rick. Estou pronta se você estiver, disse com a voz calma. Para onde está indo? Rodrigo perguntou. Glory nem conseguia encará-lo. Voltarei para casa. Rick irá me seguir para o caso de Fuentes estar furioso pela perda do seu produto ontem à noite. Rodrigo não pensava naquele assunto. Fuentes ainda estava atrás dela e Glory partiria com aquele detetive que parecia mais preocupado com ela do que o próprio marido. Rodrigo se sentiu envergonhado. E onde fica isso? Perguntou Rodrigo, franzindo o senho. Glory não lhe voltou resposta. É melhor irmos embora. Desculpe pelo trabalho inacabado, disse ela a Rodrigo em tom casual. Tenho certeza de que não terá dificuldades em encontrar alguém para me substituir. Há tantas caipiras modestas por aqui que não têm outra aspiração na vida se não trabalhar em uma cozinha, que você vai encontrar outra rapidinho. Acrescentou deliberadamente e ergueu o olhar a tempo de ver que o atingira, como se tivesse lhe desferido uma flecha envenenada. No mesmo instante ele soube que Glory havia escutado a sua conversa com Sarina e mais uma vez sentiu-se envergonhado demais. Não tivera a intenção de ofendê-la de maneira alguma. Sarina parecia querer dizer algo, mas Glory simplesmente passou entre ela e Rodrigo e seguiu em frente. A dor no quadril era insuportável, mas se recusava a demonstrar qualquer sinal de fraqueza para a cobra de duas pernas com quem estava temporariamente casada. Marques a alcançou. Já fez a mala? Perguntou. Sim, está na sala de estar. Preciso buscar apenas minha bolsa e minha bengala. Ambos entraram em casa. Glory pendurou a alça da bolsa no ombro e se apoiou com força na bengala enquanto o seguia para fora. Rodrigo e Sarina estavam na varanda e ele tinha o senho franzido. Para onde está indo exatamente? Perguntou ele a Glory, lançando um olhar a Marques quando ele colocou a bagagem no porta-malas do carro. A expressão de Glory se encontrava suave quando ela o fitou. Estava pálida e infeliz, mas tentava não demonstrar. É confidencial, você não precisa saber. De qualquer forma, com a operação de Fuentes em frangalhos, achamos que ele estará muito mais preocupado com a própria vida do que em tirar a minha. Poderá enviar flores se eu estiver errada e ele conseguir me matar, acrescentou Glory em tom casual, fazendo-o se encolher. Sarina mordeu o lábio inferior. Não nos apresentamos na ponte, disse Sarina em tom baixo. Eu sou Sarina Lane, não é? Terminou Glory sem inflexão na voz. Sim, eu sei.
O Sr. Ramírez fala muito em você. Os olhos de Rodrigo faiscaram. Não gostava de vê-la se referir a ele pelo sobrenome. Porém, antes que pudesse se manifestar, Marques estava de volta. Estou pronto, disse ele a Glory, estacando para se despedir dos outros dois com um gesto de cabeça. Está bem. Glory voltou o olhar ao marido. Obrigada por me deixar ficar aqui enquanto Fuentes estava me perseguindo. Espero não deixá-lo com falta de mão de obra. Carla e os outros trabalhadores vão concluir as compotas, retrucou ele com voz tensa. É só um projeto experimental. Se der certo, Pendleton terá de contratar mais pessoal para dar conta da demanda. Claro que sim, disse Glory, conseguindo até mesmo sorrir. Bem, adeus. Rodrigo franziu o senho. Existirão alguns aspectos legais. Eu pedirei ao meu advogado que entre em contato com você. Pode entrar com o pedido de divórcio quando quiser, retrucou ela. O quanto antes, melhor, claro, acrescentou amarga. Em seguida, virou e se afastou, apoiando-se com força na bengala e saindo da vida de Rodrigo sem ao menos olhar para trás. Ajustou o cinto de segurança, ligou o motor e seguiu a caminhonete de Ricky para fora da propriedade. Nem sequer acenou ou olhou para trás. Apenas dirigiu, mesmo quando a estrada se tornou indistinta enquanto se afastava. Sarina estava franzindo o senho. Rodrigo fixava o olhar nos veículos que se afastavam como se assistisse a um filme, as feições contraídas em uma carranca rígida. Glory ouviu o que disse sobre ela. Começou Sarina em tom baixo. Deve tê-la magoado muito, mas é uma mulher orgulhosa. Rodrigo trincou os dentes. Recordava o que Glory dissera sobre ter estado em lares adotivos. Sempre a criança que via as coisas de fora, sempre uma forasteira, sempre indesejada. Não entendia por que dissera coisas tão cruéis sobre ela. Não estava emocionalmente envolvido com Glory e apenas a desejara. Então, por que lhe parecia tão errado que ela estivesse partindo? Foi um ato insano, disse Rodrigo, conciso. O divórcio será o melhor para nós dois. Sarina estava pensativa. Havia algo estranho sobre aquela mulher. Não conseguia atinar o quê, mas estava acontecendo mais coisas ali do que Rodrigo queria admitir. Ele dissera que não se importava com Glory, mas o olhar do amigo aparentava atormentado. Ele estava fingindo. A esposa não o conhecia tempo suficiente para saber, mas ela sim. Não apenas aquilo, mas também estava certa de já ter visto Glory em um cenário diferente. Por alguma razão, San Antônio lhe vinha inexoravelmente à lembrança. Portanto, quando retornou a Houston, telefonou para seu colega de escritório na FAM de San Antônio e começou a questioná-lo. Capítulo 14. Todas as patrulhas extras e as precauções de repente se tornaram desnecessárias à proteção de Glory. Acabara de se mudar para o esconderijo e tomava sua primeira xícara de café descafeinado na manhã de domingo, quando Marques lhe telefonou. Adivinhe o que aconteceu? Perguntou ele. Você ganhou na loteria e está fugindo para o Tahiti. Ah, esse dia ainda vai chegar, Glory. Estou telefonando para te contar que Fuentes acabou de ser encontrado estirado em um córrego, aqui em Jacobsville. Não se incomodaram sequer de esconder o corpo dele. Dá para ser visto da estrada. O coração de Glory perdeu uma batida. O quê? Estávamos certos sobre sua lista crescente de erros. Esse foi o segundo grande carregamento que Fuentes perdeu, e a organização da qual faz parte não costuma perdoar. Não há mais chance. Deram um fim nele. Glory sentiu compaixão pela morte, até mesmo de um traficante de drogas.
mas aquilo lhe tirava um peso das costas. Então eu estou segura? Perguntou hesitante. Totalmente segura, respondeu Marx. Nosso agente duplo infiltrado na organização disse que Fuentes estava louco para acabar com uma assistente do procurador do estado sem autorização, quando já estava na mira de um revólver por causa de um assassinato. Não que eles não matem advogados, policiais ou jornalistas, mas essa não é a forma como costumam operar. De qualquer forma, o grande chefão do tráfico disse a eles para deixá-los em paz. Deus, não posso acreditar nisso! Exclamou Glory. Foi um belo presente, não é? É uma pena que não podemos descobrir quem ele é. De qualquer forma, pode voltar para o seu apartamento quando quiser, Glory. Seu chefe disse que o trabalho está acumulando em sua mesa. Glory sorriu. Era a primeira boa notícia que tinha em muito tempo. Está bem. Foi bom eu não ter desfeito as malas. Que bom! Passarei aí na hora do almoço para ajudá-la com a mudança. Ricky, você já fez muito por mim. Você é minha amiga, Glory, disse ele. Então tá bom, obrigada. Espero ao meio-dia e vou pedir uma pizza. Glory ainda se sentia um pouco nauseada aquela noite, de volta a seu apartamento, lutando contra o enjoo matinal que parecia ter piorado e se prolongado. Também sentia um pouco de dor. Marcara uma consulta com seu médico em San Antônio e começou a separar a roupa que usaria no dia seguinte. Quando olhou o próprio reflexo no espelho, percebeu o preço que aquela experiência a fez pagar. Estava pálida, abatida e parecia ter perdido peso, mas ao menos a farsa acabara. Poderia voltar a usar maquiagem, colocar as lentes de contato e usar as roupas de sua preferência. Era triste recordar o que Rodrigo dissera sobre sua falta de cultura, educação ou boa aparência. Estava se vestindo na manhã seguinte quando a campainha tocou. Apertou o botão do interfone imaginando quem poderia ser àquela hora. Posso subir? A mandíbula de Glory se contraiu. Pra quê? Perguntou, porque conhecia aquela voz feminina muito bem. Preciso lhe contar algo. Gostaria de ignorá-la, mas não era a culpa de Sarina se Rodrigo não conseguia viver sem ela. Está bem, pode subir, disse Glory a contragosto, pressionando o botão para abrir o portão do prédio. Glory estava trajada com um conjunto cinza e uma blusa rosa, com os cabelos atados em um coque perfeito e usando maquiagem quando abriu a porta para a rival. Sarina a estudou por instantes. Está com uma aparência diferente? Tenho que preservar a imagem do escritório do procurador do estado, disse com voz tensa. O que posso fazer por você? As pálpebras de Sarina se contraíram. Rodrigo não é um homem fácil de se entender, começou ela. Ainda sofria muito com a morte da irmã quando comecei a trabalhar com ele no Arizona. Alternava entre irritação e uma formalidade fria, ao menos até conhecer Bernadette. Rodrigo ama crianças, afirmou Sarina deliberadamente, lançando um olhar ao ventre de Glory, como se soubesse que o último botão da saia que ela usava estivesse aberto por não conseguir fechá-lo. Você não contaria a ele, contaria? Indagou Glory, entrando em pânico. Sarina meneou a cabeça em negativa. Isso é um assunto seu, mas ele deveria saber. Ele tem direito. Por quê? Perguntou Glory em tom frio. Não seria a Bernadette? Os olhos de Sarina refletiam compaixão. Sinto muito, disse em tom suave. Não vai entender, mas sei como se sente. Estava desesperadamente apaixonada por meu marido quando ele me deixou por outra mulher que só estava interessada em seu dinheiro. Colby e eu ficamos separados até Bernadette entrar para o ensino fundamental. Aquela bruxa o convenceu de que ele era estéril.
Glory relaxou um pouco. Sim, prosseguiu Sarina. Sou totalmente apaixonada por meu marido. Tudo o que sempre pude dar a Rodrigo foi minha amizade. Não era suficiente. Ele era insistente, acrescentou. É isso que o torna perigoso em campo, mas é uma faca de 2 gumes também. As mãos de Glory pousaram em seu ventre. Não sei se serei capaz de sustentar essa gravidez, confessou ela. Era uma boa sensação poder contar a alguém, viver amedrontada por muito tempo. Eu tive um leve ataque cardíaco no trabalho, acrescentou, percebendo a compaixão refletida nos olhos negros da outra mulher. Trabalhei duro para chegar onde estou e agora estou pagando o preço. Tenho de tomar antihipertensivos e remédios para baixar o colesterol. Agora, além desses, tenho de tomar anticoagulantes para não ter um ataque cardíaco mais sério. Os exames de rotina não apontaram nenhum coágulo ou oclusão, mas querem que eu faça um cateterismo e não quero me arriscar enquanto estiver grávida. Se parasse de tomar os anticoagulantes, a criança estaria salva, mas eu poderia morrer. Como posso contar tudo isso a ele? Perguntou ela. Rodrigo acha que eu nem quero ter filhos, mas não é verdade. Porém, será mais fácil deixá-lo continuar a pensar assim. Sarina meneou a cabeça. Não é, não. Retirou um pedaço de papel do bolso e o entregou a Glory. Este é o endereço dele em Houston. Rodrigo está voltando para lá para retomar as atividades em seu escritório e estabelecer a ligação de alguns traficantes de drogas locais como Fuentes. Vá ao encontro dele e conte tudo, Glory. Ele não vai querer saber. Sarina a fitou nos olhos. Não acha que vale a pena lutar por ele? Glory baixou o olhar ao papel em sua mão. Era uma esperança desolada. Serviria apenas para lhe destruir ainda mais o coração. Ela deu de ombros. Está bem, concordou por fim. Eu vou. E assim o fez. No dia seguinte, teve de passar na casa dos Pendleton para pegar seu carro e fazer a viagem. O veículo velho que utilizava para trabalhar estava exalando seus últimos suspiros. Rodrigo vivia em um condomínio. Era um belo complexo de apartamentos extremamente elegantes. A maioria dos carros estacionados eram veículos luxuosos. Se ele podia sustentar aquele padrão de vida, certamente recebia mais do que o salário de agente federal. Lembrou de Marx comentar que Rodrigo tinha acesso aos palácios reais da Europa. Provavelmente era um homem rico. Teve de mostrar seu crachá do Tribunal de Justiça para o homem na guarita de segurança e mentir sobre o propósito de sua visita. O segurança disse que teria de verificar com o Sr. Ramírez o que devia fazer, mas Rodrigo não estava em casa. O homem observou longamente o Jaguar verde com um olhar sonhador. O veículo era mesmo uma beleza. O meio-irmão lhe dera de presente no último Natal. Vou demorar apenas alguns minutos, suplicou ela. Tenho de deixar com ele uns papéis de um caso que estou investigando em San Antônio. Ah, sim, entendo. Ficamos sabendo dos acontecimentos no município de Jacobs, disse o segurança cordialmente. Estava envolvida no caso, senhorita? Glory sorriu. Apenas superficialmente. Tentarei investigar alguns dos conspiradores. Aquela era uma possibilidade real, mas Glory dava a entender que aquele era o propósito de sua visita. Pode entrar, então. Ele joga tênis quase todas as manhãs de sábado, acrescentou. Pode aguardar pelo Sr. Ramírez. Muito obrigada. Não há de quê. Glory deu partida no carro e o segurança franziu o senho. Devia ter-lhe dito que outra jovem entrara para se encontrar com o Sr. Ramírez e que ela possuía a chave do apartamento dele. Totalmente alheia a possíveis complicações, Glory estacionou o carro, desceu do veículo e se encaminhou ao apartamento que o segurança lhe indicara. Havia um menino hispânico
com uma bola de futebol no gramado entre os prédios. Glory sorriu para ele, imaginando se o bebê que estava esperando seria um menino. Gosta de futebol? Perguntou o menino. Sim, eu acompanho os jogos, respondeu ela. E sempre assisto a Copa do Mundo. Eu gosto de Marques, disse o menino. Ele é o capitão do time mexicano. É um excelente jogador. As sobrancelhas de Glory arquearam. Marques? Perguntou, lembrando do amigo detetive. O menino anuiu. Nós o chamamos de Rafa. Quero ser como ele quando crescer. Veja o que eu consigo fazer. O menino executou algumas embaixadas com os joelhos. Glory soltou uma risada, apreciando a habilidade da criança. Ouviu passos atrás dela e girou. E lá estava Rodrigo, mas não era o homem que conheceu em Jacobsville. Era outro homem. Parecia-se com as pessoas que Jason e Grace convidavam para os eventos sociais. Estava trajado com um terno Armani e sapatos italianos feitos à mão. Os cabelos estavam impecavelmente penteados e tinham uma aparência sofisticada, agradável e perigosa. Oi, Rodrigo! Cumprimentou o menino. Quer jogar futebol? Agora não. Vá para casa, Domingues, disse ele em tom gentil. O menino alternou o olhar entre os dois adultos. Claro, concordou, sem discutir. O que você quer? Indagou Rodrigo em tom rude. Glory hesitou. Devia ter se vestido de modo mais sofisticado. Estava trajando a mesma calça jeans e camiseta que costumava usar na fazenda, embora o cabelo estivesse atado em uma trança perfeita. Não estava usando muita maquiagem. Caminhava sem o auxílio da muleta porque não queria inspirar pena e tentava parecer confortável. Quero lhe contar uma coisa, Rodrigo, disse ela sem saber como começar. Continua. Minha gente, eu tô achando esse Rodrigo um babaca. Isso é coisa de se falar da mulher, que ela é uma, como é que é, uma caipira? Ah, gente, por favor, muito babaca.